Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso terceiro painel da Semana do RI 2024. Sou Gustavo Carrijo Duarte, Head de RI da Tecnogera e atual coordenador da Comissão Técnica do Instituto Brasileiro de RI. Hoje a gente está aqui reunido com Natasha Utescher e Cambuí, que eu já vou fazer as devidas apresentações, Gabriel Cambuí, e hoje a gente se reuniu aqui para falar sobre os desafios do RI em emissões de dívida. Aqui a gente vai conseguir compartilhar experiências, conseguir debater sobre essa atividade tão crescente aqui no mundo de RI. Então, seguindo para as devidas apresentações, hoje a gente está aqui com Natasha Utescher, Head de Relações com Investidores e Tesouraria da Aura Minerals. Tem mais de 10 anos de experiência em RI, já atuou em grandes empresas como Klabin e Dexco, e atualmente é a diretora regional de São Paulo do Instituto Brasileiro de RI. Bom dia, Natasha, seja bem-vinda. Bom dia a todos, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos embora. Gabriel Cambuí também está aqui conosco, diretor de renda fixa internacional do BSBB, possui mais de 20 anos no mercado financeiro, sendo que nos últimos 14 se especializou em captações externas, tem formação em Direito, tem um MBA e tem muita experiência para agregar aqui hoje na nossa conversa. Bem-vindo, Gabriel, e obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Só queria comentar uma questão técnica, pessoal. Primeiro, desculpa pelo atraso. A gente teve uma questão com o link. Se por acaso você entrar aqui na comunicação com o meu nome, eu peço só, por favor, que você acesse o link que foi enviado na sequência pelo Instituto, tá legal? Vamos começar, até em benefício aqui do tempo. Eu queria começar na taxa. A gente trabalha há muito tempo como RI, a gente já fez equity, já fez dívida. O que eu queria começar, para a nossa audiência poder se familiarizar com o nosso tema, abordar contigo, e depois passo para o Gabriel também no relacionamento que ele tem nos últimos anos, como você enxerga quais são as principais diferenças, seja no seu dia a dia, seja na sua experiência, seja no nosso métier ali, quais são as principais diferenças que tem no relacionamento com o investidor quando a gente compara o investidor de dívida com o investidor de equity. Muda alguma coisa na comunicação, a transparência exigida é diferente, a gente tem uma provocação, um questionamento mais flexível ou não, justamente por não ter, às vezes, uma base tão pulverizada ou por não ter uma B3 por trás. Enfim, não vou dar spoiler da resposta, queria te ouvir qual que é a principal diferença que você enxerga no dia a dia. Não, eu gostei muito do spoiler não dado, que acho que a gente tem aí alguns pontos para agregar. Eu acho que primordialmente a gente tem que sempre pensar que uma empresa, para ela emitir dívida, não obrigatoriamente ela é uma empresa listada. Então, inicialmente, você vai ter que entender que para você ter dívida, não obrigatoriamente, você tem que cumprir todos os critérios da CVM, por exemplo. Uma debenture. Eu posso emitir uma debenture sem ser listado. Então, eu vou ter que garantir que meus dados, obviamente, são auditados, o máximo de transparência e de veracidade das informações que eu estou transmitindo, mas isso vai ser uma parte de construção. Quando a gente fala de um RI que já atua em empresa listada, que vai ter outra etapa, né, que normalmente ele já tem um RI, alguma parte de comunicação já desenvolvida, já cumpre regras da CVM, já tem, por exemplo, um formulário de referência, balanços públicos, você tem uma comunicação que já vem estruturada pelo próprio regulador, né? Ele já deixa ali meio que próprio aquilo que você vai mostrar da companhia em termos de números, em termos de entregas. Então, você vai acabar balanceando um pouco do que você já tem de dados ou não, eu acho que essa é a primeira etapa. Somos listados ou não? Acho que a gente até conversou disso, né, Gustavo? Algumas empresas primeiro emitem a dívida e depois elas listam. Então, primeiro você entra no mercado de capitais, você acessa aquele dinheiro e depois você vai cumprir os deveres regulatórios da CVM. Outras empresas, por exemplo, na Aura, a gente hoje tem uma entidade chamada Almas, em que a gente tem duas debêntures emitidas. Uma debênture a gente pré-pagou agora e outra debênture a gente acabou de emitir. A entidade Almas não tem investidor de equity, ela só tem investidor de dívida, mas ainda assim ela cumpre todos os deveres regulatórios. Por que eu estou querendo dizer isso? Estou fazendo esse disclaimer de que eu acho importante você entender se a empresa é listada ou não e qual o nível de
de informação que vai ter público. Porque a partir do momento que você emite dívida, todo mundo está acessando todos os seus dados, seja investidor de renda fixa, seja investidor de equity. E isso exige que você tenha uma comunicação que atenda a todos os públicos. Como RI, a gente sempre brinca, né? A gente tem que falar com o investidor, entendendo o interesse que ele tem com a gente. Então, quando a gente fala com o sell side, a gente tem um tipo de approach. Quando fala com buy side, tem outro, pessoa física. A gente tem que se adaptar sempre ao nosso público, mas sempre garantindo que os pilares estão sendo mantidos, né? A transparência, que todo mundo está tendo acesso à mesma informação e que tudo está sendo cumprido. Quando a gente fala de investidor de dívida, como ele remunera, né, o capital que ele está investindo na empresa? Ele remunera quando a gente paga a dívida, quando a gente paga os juros. Então, o foco dele é que a empresa arque com as suas obrigações, então que ela gere caixa. Quando você fala de um investidor de equity, ele está comprando o futuro. Ele está comprando o crescimento da empresa. Então, onde ele vai ganhar dinheiro? Ele vai ganhar dinheiro com dividendos, ele vai ganhar dinheiro com crescimento, com investimentos, com novos projetos, com coisas que façam a empresa ser maior, com coisas que aumentem o market cap. Então, você tem ali uma dicotomia, porque você tem um investidor que quer que você tenha dinheiro em caixa para pagar as obrigações financeiras, e outro investidor que quer que você invista esse dinheiro em caixa em projetos e cresça, ou aumente o retorno do investimento dele via dividendos. Então, querendo ou não, eles estão investindo na empresa, mas com interesses não tão similares. Então, a sua comunicação vai ter que ser alinhada a isso. Como que eu consigo, por exemplo, crescer e, ao mesmo tempo, arcar com as minhas obrigações? Você vai ter que começar a alinhar. Então, o importante é entender com quem você está falando e o interesse daquela pessoa com quem você está falando. Eu brinco muito que no meu primeiro No The Roadshow com o Gabriel, eu falava muito de retornos. E o Gabriel falava, Natasha, a gente tem que falar de caixa. Então, eu acho que são tipos de formas que você vai alinhando o speech para atingir aquela população. Mas sempre lembrando que todo mundo tem acesso aos seus dados e que a transparência é importante para a RI. A gente não está aqui para vender nada, né? Seja dívida, seja uma ação, a gente está aqui para comunicar da forma devida. Então, como que a gente consegue fazer isso alinhando os interesses de todos e mostrando de fato a informação que a pessoa quer ver? Me complementa, Perfeito. Gustavo, que você passa por isso tanto quanto eu. Exato. Não, eu acabei de viver isso e eu já vou fazer uma tréplica aqui com o Gabriel, mas eu queria exemplificar justamente isso que você mencionou hoje eu vivo essa situação. Eu optei por fazer uma emissão de uma dívida numa empresa totalmente de capital fechado e um dos covenants, que a gente já vai abordar aqui nessa pauta, era um covenant não financeiro que condicionava e exigia a abertura de capital, pelo menos na categoria B, e fazer a listagem na CVM, pelo menos na categoria B. E aí isso já me preparava e já está me preparando para acionar novos mercados quando eu conseguir isso, para fazer novas estruturações de dívidas. Mas o fato de não estar listado na CVM ainda, não vou dizer que me deu uma flexibilidade, mas quando a gente estava trabalhando com equity, você não tem escolha, se você vai fazer um IPO, se você vai fazer um follow-on, que seja só um simples aumento de capital, você realmente precisa seguir muitas regras, muitas orientações técnicas para ser tempestivo, como você mencionou, para você manter a informação de maneira equânime, e isso dá me parece um pouco, quando eu falo flexível, é que quando você está do lado da dívida, você consegue, bom, eu não preciso fazer isso nesse formato, eu tenho um pouco mais aqui de agilidade na comunicação. E aí a gente agora está justamente nessa construção para buscar a listagem, isso faz com que o nível de governança da empresa vá aumentar. E essa exigência também aumenta para a gente acionar isso, para ter o retorno que a gente quer, uma taxa menor numa nova emissão, um prazo mais prolongado, ou até uma flexibilidade de garantias, isso faz com que realmente eu precise me expor um pouco mais, e aí o papel nosso do RI é fazer essa seletividade, obviamente sem prejudicar a comunicação, de como eu posso usar o mundo do equity e debt a meu favor. Isso acho que é um ponto bem legal que você levantou, Gustavo, quando a gente pensa em RI puro, né, que é o RI do equity, e da dívida, eles têm uma similaridade muito grande. Quanto mais transparência e governança de dados a empresa tem,
maior é a segurança que ela transmite para o investidor, seja ele de Exato. dívida, seja ele de equity. Então, por exemplo, você como uma empresa fechada emitindo uma dívida, certamente o seu book building, para quem não sabe o que é book building, é a formação, né, dos investidores que vão entrar naquele papel, é menor. E provavelmente eles estão menos dispostos a pagar, eles querem um retorno mais alto por estarem tomando o Uhum, risco dessa falta de uhum, governança. Então, eles vão uhum. pedir, de fato, uma rentabilidade maior. No caso, por exemplo, isso é bem interessante, porque isso citando até o exemplo de Aura, na nossa entidade Almas, que a gente fez a primeira debenture, isso foi muito claro. A gente veio com uma debenture inicial de CDI mais 4%, que é uma taxa alta. Almas era um novo entrante com um projeto em construção, ninguém conhecia a companhia no Brasil, nem mesmo a controladora, que é a Aura. Foi todo o processo de listagem e emissão de dívida, muito similar ao que você está fazendo agora. A gente veio com uma taxa. Agora a gente vai fazer a segunda emissão para refinanciar essa dívida e a nossa taxa já veio CDI mais 1,6, Olha que é uma só. queda bastante grande. Por quê? Porque hoje a empresa já tem o track record, ela já é listada, Uhum, todo mundo já uhum, conhece, o balanço já está lá, você já consegue uhum. checar. E isso a gente também vê em equity, né? O pré-IPO, o quanto que você tem que Exato. provar do case, e o pós-IPO, que você começa a ter consistência no resultado. Então, a transparência ela acaba sendo sempre um grande pilar. Exato, exato. Vivi essa situação, quero passar aqui a palavra ao Gabriel, queria amarrar essa conversa, que foi o processo de emissão da dívida atual. A gente começou com CDI mais 6 na época, não deu certo, a gente foi para CDI mais 4,5, que foi o que acabou saindo, e justamente o que foi reduzindo a taxa. E quando eu já converso para uma nova emissão, o nível de questionamento e cobrança, ele já é refletido na taxa, já é refletido no interesse pera, eu nunca tinha ouvido falar da sua empresa, você está me pedindo milhões de reais e o que você me dá aqui para eu ficar tranquilo? Porque só a taxa, eu tenho que saber se você não vai dar default. Nessa construção hoje, o amarrio que a gente fez para garantir todo o processo de garantias e estruturação da dívida foi muito mais complexo do que eu sei que vai ser a próxima, porque a cobrança vai ser menor, porque realmente é um conhecimento, exatamente como você falou. O pessoa física, se vai comprar um equity, ele compra porque está barato, mas o barato acaba sendo referencial. Então, o risco de cada um, o tamanho do cheque de cada um, tanto que eu tive casas que voltaram e falaram: não, o perfil da sua empresa não se encaixa. E está tudo bem, eu não tenho que atender a todos, eu nem tenho tamanho para atender todos, né? É esse o fato. E listar uma companhia tem um custo, né, Gustavo? Então você vai ter que ponderar esse acesso ao capital E aí, versus o Gabriel, custo de eu queria listagem. voltar com. Exato, exato. E você a gente consegue tentar ainda abordar hoje o que seria, o que é esse custo. Vamos ver se a gente traz essa pauta. Vocês estão me ouvindo? Acho que eu travei um pouco. Você está me Travou, ouvindo, Nath? voltou, voltou. Gabriel? Voltou. Então tá bom. Voltou. Gabriel, Natasha explicou para a gente do ponto de vista aqui interno, que eu consigo corroborar bastante. Queria ouvir de você. Quando, ok, DCM, carreira sólida nisso, mas traz aqui para a gente o seu ponto de vista de quando você aborda um RI, quando você vai numa empresa, começa esse relacionamento de uma nova emissão, lidar com um RI de equity, de dívida, faz diferença? Você sente o perfil? Vamos falar um pouco aqui das características, do nível de conhecimento técnico, faz diferença para você do outro lado? Faz. Eu acho que assim, a formação básica do profissional de RI, ela é voltada para o equity, né? Eu acho que tem algumas razões históricas para isso, né? E no Brasil, a gente sempre tem as nossas próprias idiosincrasias, né? No Brasil, muitas empresas passam a vida inteira se financiando exclusivamente com dívida e nunca vão chegar no IPO, né? Não significa que por isso não vão ter acesso a investidores que não precisam ter efetivamente uma base dentro de casa, né? Um profissional de RI que vai manter esse relacionamento. E eu acho que, embora a transparência seja sempre a mesma, né, a informação é uma só, o jeito de apresentar essa informação para esse investidor, ela é muito diferente, né? Acho que a Natasha comentou um pouco,
né? Mas do ponto de vista do investidor de renda fixa, né, o sonho do investidor de renda fixa, eu brinco, é que o mundo parasse exatamente como ele está, no momento em que a empresa está tomando a dívida, e que nada mudasse até o momento em que a dívida chegasse no final, né, onde eu tivesse certeza de que a empresa não vai crescer nem mais R$ 1 de EBITDA, né, ela não vai colocar mais nenhum maquinário em operação, ela não vai demitir nenhum funcionário, ela vai ficar exatamente paralisada no tempo, que aquele modelo financeiro, aquele cálculo parcial de pagamento que eu fiz, é aquele que vai perdurar durante a vida da transação. É óbvio que isso não existe, mas quando a gente leva, e de novo, pensando muito numa visão de uma formação voltada para o equity, né? A gente volta para falar, bom, qual que é a minha expectativa de crescimento, qual que ano que vem vai ser o EBITDA do ano passado mais 30%, eu tenho um plano de CAPEX gigantesco para executar. Na cabeça do investidor de dívida, eu escuto risco, risco e mais risco, né? Então, se eu vou aumentar, tem um risco, se eu tenho uma máquina para encher, eu tenho risco, e todo esse risco vai ter que ser precificado, e obviamente que se no final do dia você gerar um caminhão de dividendos a mais, eu como um investidor de renda fixa vou receber exatamente aquele cupom, aquela parcela que você tinha se comprometido, né? Então, aumentar o risco buscando um crescimento, na visão do investidor de equity é maravilhoso, na visão do investidor de dívida, você está sobre-arriscando o meu investimento e eu não estou sendo remunerado por isso, né? Então, é uma visão, talvez, um pouco mais de cautela. Então, a recomendação que eu sempre passo quando a gente dá o início a esse contato com o profissional de RI, assim, a informação é a mesma, você não vai trocar a informação, né? Mas abordar mais o aspecto que você teve de geração de fluxo de caixa livre, o quanto que você sempre teve de adimplência das suas transações do passado, como que você é percebido diante dos seus bancos, como que é a sua bancabilidade. Então, o investidor de renda fixa, ele no fundo, ele é um analista de crédito, então a cabeça dele vai ser sempre muito próxima ao analista de um crédito de banco, né? Então, o discurso tem que ser mais alinhado a isso e menos alinhado ao investidor de equity. É um E pouco também tem uma disso, questão. né? Perdão, um Isso. quer Não, pode crescimento, o falar. outro quer segurança. Como você Exato, balança essa. os dois, né? Talvez o índice mais comum entre eles, Gabriel, me corrija se eu estiver errado, é a dívida líquida EBITDA. O quanto que uma Uhum. empresa deve Sim. alavancar, o quanto uma empresa não deve alavancar. Beleza, você está crescendo, quanto que está ficando sua dívida líquida EBITDA? Ela está estável? Ela está se mantendo? Como você está alavancando a empresa, aumentando o risco efetivo dela, né? E isso Dívida encaixa líquida justamente com EBITDA até. e fluxo de caixa livre, né? Ah, Quanto que ah, você tá, quanto que está sobrando de dinheiro no final, versus o quanto que você tem expectativa de distribuição de dividendos, né? Isso é uma outra, talvez uma briga sim. quase que iPhone e Android, né? O investidor de equity quer ver o máximo de distribuição de dividendo possível, e o investidor de renda fixa, se você pudesse usar um pouquinho desse dinheiro para antecipar as parcelas, não seria nada mal. É isso. E essa questão, ela reflete muito, falo por experiência ali própria, recente, esse tipo de questionamento vem refletido na governança da própria empresa. Então, o nível de cobrança, a preocupação que o investidor, vamos chamar institucional, de dívida vai ter com qual a capacidade da gerência da empresa, quem vai fazer a empresa chegar onde está. Então, se a empresa é familiar, se não é, ou se tem um potencial de fazer novas aquisições, o que quando a gente está no mundo equity, óbvio que é importante, mas ele está mais preocupado com a capacidade da empresa de remunerá-lo. É isso, de pagar ali no final do dia o seu dividendo, não importando muito quem é o presidente ou não, porque a gente está falando de bases de acionistas e investidores diferentes. Mas falo também porque senti isso recente. Eu queria fazer um gancho aqui, começar agora pelo Gabriel, que está aqui nos representando do lado de como um dos stakeholders. Eu queria, Gabriel, quais são, do seu lado, como DCM, quais são os principais stakeholders que você enxerga envolvidos numa operação de dívida? E aí eu queria depois a gente cruza aqui com a resposta da Nath.
Legal, obrigado. Stakeholders principais, bancos, né? Assim, sempre tenha bancos de confiança, bancos que você tenha um relacionamento histórico, bancos sempre de primeira linha são a sua porta de entrada quando você está sendo apresentado tanto para o investidor de equity, mas também para o investidor de dívida, né? Acho que isso seria o primeiro. As agências de rating são essenciais, né? Eu lembro quando teve lá a crise de 2008 e toda a bagunça que a gente teve no mercado financeiro. Nós nunca mais confiaremos nas agências de rating, e aí chegamos à conclusão que não existia nenhum substituto, né? Você precisa de um terceiro desinteressado que vai dar a sua posição técnica e vai colocar um relatório para todo mundo ver que é diferente do relatório que sai do RI, que é diferente do relatório que sai do pessoal do banco. Então, se você quiser trocar o nome de agência de rating para qualquer outra coisa, no final você ainda vai precisar de um terceiro desinteressado que tenha capacidade técnica para fazer uma avaliação independente, né? O relacionamento com os auditores é essencial, porque isso vai dar a fidelidade Conforto, ali, né? do conforto sobre os financials, né? Acho que sem o apoio da equipe dos auditores você não vai para frente. E, obviamente, que hoje em dia a posição do advogado ela tem sido muito mais atuante do que era no passado. Eu acho que toda vez que a gente vai pensar na estruturação de uma dívida, com garantia, sem garantia, pagamento único no final, tem um PIC, tem grace period, não tem grace period, a presença do advogado tem sido muito mais atuante, a voz dele tem sido muito mais ativa na ajuda na construção da indenture, da escritura, né? Então, faça desse jeito, porque já fizemos com a empresa XPTO, geralmente esse insight ele vem dos bancos, mas hoje em dia ele também vem muito do escritório de advocacia, né? Então, acho que esses seriam os principais. Perfeito. E aí, eu queria perguntar aqui o seguinte, vamos tentar listar quais são, até para quem está nos acompanhando e às vezes está pensando em fazer uma primeira dívida, você mencionou advogados, então a gente aqui vai reforçar que você tem um advogado do coordenador e você tem um advogado da empresa, geralmente, né? Você tem ainda, eu estava conversando com a Natasha, a gente tem a figura do agente fiduciário, quando a gente está falando, por exemplo, de Sim. uma emissão de debêntures. O rating, a agência de rating, ela, entendo que, queria a sua opinião, você entende que ela é obrigatória, então às vezes a empresa não tem nenhum relacionamento com a agência de rating, ou ela é só uma facilitadora, então ela traz um carimbo novo para essa operação, ou você entende que para nascer junto uma dívida, tendo ou a dívida, o rating, ou a empresa tendo rating, como que você enxerga essa obrigatoriedade do rating? Gabriel. Eu acho que aqui a gente tem uma diferença grande entre o que é a experiência do mercado local e a experiência internacional, né? E eu acho que a gente está caminhando para se equiparar no mercado local ao mercado internacional. Então, começando do mercado internacional, o rating é obrigatório, né? Você precisa ter um terceiro desinteressado que analisou tanto a estrutura da empresa quanto a estrutura da dívida e colocou um rating para a empresa e também um rating para a dívida. Isso é o primeiro passo. Se você não tiver, e lá fora a conversa geralmente ultrapassa a necessidade da agência de rating e fica que idealmente seriam 2 agências de rating, né, das 3 mais conhecidas, né, Moody's, S&P e Fitch. Então, das 3, o recomendado é que sejam pelo menos 2 que vão dar esse parecer, né, tanto para a dívida quanto para o emissor da dívida. No mercado local, a gente ainda tem muito, né, a figura da garantia firme, que é a instituição financeira ajudando a companhia ali com o apoio creditício, caso não seja feita a distribuição daquele papel, né? Ali, o banco tem a sua própria metodologia de análise de risco e, por vezes, principalmente quando a gente está pensando nas primeiras emissões das empresas, né, é comum você ver a empresa fazendo ali uma emissão de debêntures, uma emissão, né, de letra financeira para uma instituição financeira, e aí você pode ou não ter o rating da emissão, às vezes você tem só do emissor, em alguns casos você não tem o rating de nenhum deles,
Mas à medida que a gente começa a falar em distribuição para o público varejo, distribuição para investidor institucional, a gente começa a trazer um pouco de dinheiro gringo que está investindo no Brasil. Aí a prática internacional começa a sobrevaler. Então, acho que num futuro não tão distante, né, nós deveríamos estar muito próximos ao que é a prática internacional, e aí sim o relacionamento com as agências de rating se tornará quase que uma necessidade. Né? Hoje, no mercado local, ainda não é para várias emissões, mas no mercado internacional sempre foi. Né? Isso é muito realidade quando eu penso na minha trajetória no Banco Votorantim, todas as emissões que a gente fazia lá, era mais necessário ainda um rate, não tinha como sair sem pelo menos esses 2 rates quando a gente acessava o mercado internacional, era um pré-requisito, e aqui a última emissão que eu fiz, o rating que eu estou buscando agora, ele vem como um carimbo para algo que já aconteceu, para a gente entender como a empresa está, mas eu estou pensando mais na próxima do que efetivamente nessa. Essa relação, essa cobrança do mercado local e internacional, que a gente vai abordar até numa outra pergunta, ela realmente é bem diferente. Natasha, você consegue pensar em algum outro stake que a gente não tenha mencionado? Não, acho que no ponto que é interessante a gente só pontuar que tudo vai depender muito da maturidade e do momento em que a empresa está, né? Como você comentou, eu acho que a gente sempre tem que entender que a gente tem estágios do processo de emissão. Então, pré-emissão de uma empresa ainda não listada, de uma empresa ainda menor, que está começando nesse processo, provavelmente ela vai vir sem rating, ela vai vir sem os documentos regulatórios, ela vai precisar de uma assessoria de um banco e dos advogados mais firme nesse processo pré. Quando você vai fazer uma emissão, no processo você tem toda a parte de comprovação de que aquela informação que você está falando é verdadeira, de passar desses documentos para os advogados. Acho que o Gabriel pontuou o quanto o advogado está se tornando mais relevante. De todas as emissões que eu já fiz de bonds lá atrás para a última debenture, eu senti os advogados mais ativos, com voz mais ativa, falando, não, esse tipo de documentação eu não aceito. Seja para uma emissão local, seja para uma emissão internacional. Então, você vai vindo com um processo cada vez mais estruturado para ajudar a companhia a depender do estágio que ela está. Então, se ela está num estágio muito inicial, a agência de rating provavelmente não venha junto. É um custo alto você ter um rating. A gente está pensando sempre é melhor pela transparência, mas é um custo alto para a empresa. Quando você vai fazendo o balanço, né, de uma emissão de dívida para o nível de transparência que você vai dar, como o Gabriel falou, o investidor quer receber o FII e o pagamento no final, e a empresa quer pagar o mínimo possível. Quanto mais informação ela for dar, agência de rating, uma bela equipe jurídica por trás, a empresa ser listada, maior transparência, maior é o custo que ela vai ter para ter essa emissão. E isso vai ter que ser colocado no processo. Acho que o que a gente falou muito é desses stakeholders pré-emissão. Então, bancos, auditores, advogados, agência de rating. Você tem os stakeholders pós-emissão, que é toda essa nova base de investidores que você vai ter. E deles, acho que a gente podia explorar um pouquinho mais o como você vai fazer essa tratativa, né? Hoje a gente fala muito como eu faço targeting, como eu falo com o investidor de equity, como eu faço um roadshow, como que eu me comunico, conferências e tal. No mundo da dívida, esse mundo também existe. Você também tem conferências para falar com investidores, com os fundos. Você também vai ter os materiais que os investidores vão entrar no seu site para olhar as apresentações, os balanços, os releases. Eles fazem essa parte de intersecção, de te ligar, quererem informação, quererem essa troca. Então, quando você é uma empresa só focada em dívida, é até um pouco mais fácil, porque você ajusta essa comunicação para esses pilares que o Gabriel falou, né? Estabilidade, geração de caixa, endividamento. Mas quando você é uma empresa que tem os dois, tem ações e tem a parte de dívida, você vai ter que balancear. A partir de agora, eu não tenho mais um único shareholder, né? Um único acionista. Eu tenho meu acionista de dívida e o meu acionista de equity, por assim dizer. Me perdoem as nomenclaturas, talvez não estejam as mais corretas. Mas eu passo a ter essas duas pessoas. Como que eu vou montar o meu material para atingir os dois? Como que ao mesmo tempo que eu divulgar minha apresentação institucional, ela vai estar falando do crescimento, e ela vai estar falando da estabilidade de balanço que eu estou dando para esse acionista, porque ambos os públicos vão estar olhando para a mesma. Então, você passa a ter mais um novo
perfil de investidor ali para você atender, que você vai ter que pensar em comunicação, que você vai ter que fazer call, ele também faz call, também vai ter conferência, também vai ter uma agenda demandante. Então, esse é um investidor, esse é um stakeholder que acho que vale ser bem analisado, porque na sua primeira emissão é o que você falou, alguns não entraram. Na sua Uhum, segunda emissão, eles já vão estar te acompanhando. Olha só, uhum. eles cresceram, eles falaram, eles cumpriram o que eles prometeram na mesma lógica que a gente tem no equity, e ele está aqui de novo, batendo na minha porta. Talvez agora para esse book building faça sentido. Talvez agora eu entre. Agora ele se encaixa no meu perfil Ele e se encaixa. a gente nem vai conseguir abordar muito aqui a questão do mercado secundário, né? Que é onde a gente consegue, às vezes, também acessar novos players que não entraram na primeira rodada, mas corroborando isso que você mencionou agora, dessa demanda e essa dicotomia de você escolher como apresentar a mesma informação para atender dois públicos, fica um desafio grande, porque a gente falou bastante aqui, os objetivos acabam no final sendo diferentes, todos querem que a empresa prospere e que o bolso deles seja remunerado, mas você tem uma proximidade, uma cobrança, vou falar por mim, do investidor de dívida muito maior, porque o cheque costuma ser maior, então ele quer te visitar na empresa, ele quer fazer uma reunião presencial, one-on-one, de 1 a 2 horas, e a gente também não vai conseguir abordar aqui uma questão de assembleia, né? O que é uma AGD, quando a gente está falando de uma debenture, mas eu acho que essa relação com os stakeholders, aqui a gente falou do pré, ainda dependendo do papel que você emite, então a gente falou de um advogado para cada lado, a gente falou do agente fiduciário, a gente às vezes tem um banco fiduciário para uma escrow que você acaba tendo que montar, tem agência de rating, se o seu papel se vai ser uma emissão pública, você tem ainda que lidar com a parte do custodiante, escriturador. Então, é muita gente envolvida para uma operação que você precisa do dinheiro rápido e ela demora e vai se prorrogando e as etapas vão cada vez consumindo mais. Mas acho que esse envolvimento dos stakeholders antes e depois é o que mais consome o nosso tempo, certo, Natasha, no dia a dia de uma Sim. emissão. E até tem um stakeholder que a gente está deixando passar, né? Você tem o sell side de dívida, que é Sim. o sell side que vai escrever um relatório sobre você, né? Quando a gente fala do pré-emissão, a gente fala muito do relacionamento Verdade. com o Gabriel, que é o DCM. Uhum. Quando a gente fala do pós-emissão, você tem os bancos que cobrem as empresas, né? Quando se fala de emissões maiores, bonds, você Uhum. vai ter os analistas de dívida que dão relatórios de research exatamente semelhantes aos de equity, falando desse crédito. Uhum. E isso é um ponto bem interessante, porque ele também está analisando e ele está escrevendo sobre você, né? Exato. E tem uma. O jeito. Por favor, Gabriel. Pode falar, Gustavo, desculpa. Não. O meu era. Por favor, segue. Eu acho que a dica que eu dou para todo mundo que está começando é análise e a matemática financeira ela é a mesma no mundo inteiro, né? A matemática ainda é a nossa língua universal. Então, o jeito que você analisa o risco creditício de uma empresa, sendo você um banco, sendo você um investidor institucional, seja você um investidor pessoa física, óbvio que ele num nível mais simplificado, seja um investidor de bond, ele vai passar sempre os meus princípios. Então, a principal dica é, se você não tem nenhuma ideia em como fazer o relacionamento com esse futuro investidor de dívida, né, você deveria manter esse relacionamento da mesma maneira que a empresa mantém o relacionamento com os seus bancos de relacionamento. Aquela reunião com a equipe de crédito do banco, quando vai ser feito lá a revisão anual do balanço e potencialmente uma elevação do limite de crédito de exposição do banco, aquele cara ele vai pensar muito parecido, aquela analista vai pensar muito parecido com a analista que está sentada em Nova York lá representando a PIMCO, a BlackRock, né? Ele vai sempre olhar a solidez dos números, a transparência dos números, o histórico de adimplência ou inadimplência daquela empresa, se existe ou não um rating, que seria a opinião de um outro analista que também vai pensar de uma maneira muito parecida. Então, talvez o mais próximo aqui, falando com o pessoal que nunca fez nenhuma emissão, mirar em como que é feita a comunicação com o analista de crédito dos bancos de relacionamento da companhia. Sim. E é uma Perfeito. parceria, né, Gabriel? Assim, querendo ou não, quando você está lidando com o DCE, ambos têm interesse na emissão.
no fundo, tem um interesse em comum ali. Obviamente, você tem que ponderar esses interesses. Então, o banco está disposto a ajudar a trazer esse suporte também. Sim, eu acho que o apoio dos bancos, né, puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado aqui, ela é sempre fundamental, né? Acho que o banco ele tem que ser visto como um parceiro, né, um relacionamento de Ah, longo prazo com a instituição, ajuda a gente a promover ali todas as coisas boas do crédito, né, e eu acho que isso é essencial, com certeza, né? O... Acho que é isso, Gustavo. Gente, pela colaboração. Eu queria ainda, também sem se prolongar muito, principalmente aqui, Natasha, vamos tentar, para quem está nos ouvindo, como o Gabriel até mencionou, que não nos ouvindo, nos assistindo, que quem nunca emitiu, vamos pensar de uma maneira ali em 5 steps, alguma coisa assim, quando a gente está falando de processos, etapas, as rotinas que os RIs podem fazer para otimizar esse processo de emissão de dívida, para garantir um processo mais tranquilo, mais eficiente, buscando sinergia com outras áreas, com informações que já existem. Se a empresa tem equity, obviamente fica muito mais fácil, porque a informação já está organizada. ah, Posso falar por mim, pelo meu cenário atual, onde a empresa foi a primeira emissão pública, ela já tinha feito várias privadas, mas foi a primeira pública, então isso exigiu um nível de organização, de sistema de informação diferente. O step by step aqui, quando a gente está falando de kickoff. Bom dia, reunião de conselho, precisamos de dinheiro. Vamos lá, vamos captar. Vamos tentar aqui fazer esse step by step. Como que você enxerga para a sua última emissão? Eu vou vendo se a gente consegue. Gabriel, por favor, fica à vontade também para a gente incrementar aqui esses gaps. Então, o kickoff vem da onde, geralmente, Natasha? Da necessidade de uma emissão. eu acho que a gente tem que sempre pensar nos papéis antes disso, né? No quanto Uhum, você tem um papel de RI puro ou quanto você tem um uhum, papel de RI plus alguma coisa, que é o nosso caso, né, Gustavo? A uhum, gente não uhum. fica só com um papel de RI. Perfeito. Normalmente, o financeiro da empresa vai determinar, precisamos de capitais, fizemos as nossas projeções, precisamos de dívida, precisamos alavancar a companhia, precisamos de acessar o capital, seja por qual motivo, pagamento de outras dívidas, working capital, crescimento, seja o que for, precisamos de capital. Acho que aí vem o primeiro ponto decisório. Vai ter uma, Perfeito. provavelmente vai ter uma reunião no financeiro, isso vai ser provocado, vamos precisar de capital. E a partir desse momento, vamos ver quais são os melhores produtos que a gente tem na mesa. Como o Gabriel falou, a empresa, ela só vai partir para uma emissão de dívida numa etapa muito mais madura. Inicialmente, ela vai ter relacionamentos bilaterais com analistas de crédito de bancos, ela já vai ter isso construído. Então, por que você define por uma emissão? Porque provavelmente o montante é maior, seu limite de crédito pode estar preso com algumas instituições que você já atua. Enfim, tem N critérios. Você quer um prazo mais longo do que o banco está disposto a te dar. Enfim, Uhum, alguns balanços que têm que ser feitos. Estruturou-se, não, a melhor forma de fazer é a emissão. Nessa primeira etapa, o RI pode ou não estar envolvido. Então, isso é uma coisa que é difícil dizer se vai ou não estar, e tudo vai depender muito da experiência financeira que o RI tem e no uhum, quanto o tamanho da empresa, né? Se tem uma tesouraria já estruturada, se não tem, como é feita a controladoria, enfim, vai depender muito de processos internos. Então, ele pode ou não estar envolvido nesse momento de estruturação, de qual é a melhor estrutura de capital que a empresa vai seguir. Vamos supor que ele não esteja. A empresa definiu que ele vai, que vamos emitir, vamos fazer uma debenture, foi conversado com os bancos, é o melhor produto na mesa. A gente tem CRIs no Brasil, né, que também são produtos super legais para as empresas que se enquadram, até mais incentivados, por assim dizer. Então, definiu-se. Você vai ter toda a parte inicial. Eu brinco que emitir uma dívida num processo obviamente muito mais simples, é quase como emitir uma empresa, é quase como fazer um IPO. Você vai ter toda a parte de advogados que vai ter que comprovar que aquela informação que você está passando é verdadeira, como você comprova, como você faz esse track record. Você falou de uma parte bem interessante. Empresa listada tem balanço público na CVM. uhum, uhum. Então, para você falar que os números estão corretos, é muito mais fácil. Meu balanço está público, está Pega lá, auditado, pega lá. segue link.
Segue Uma link. empresa que não é listada vai ter que pegar o balanço auditado, que daí a gente já volta, né, para o que o Gabriel falou, de ter um auditor por trás, de ter um terceiro certificando aquilo e a importância desse terceiro ser relevante. Então, você vai ter que comprovar, num primeiro momento, que o que você está falando é verdade. E Uhum, isso vai ser analisado pelo grupo de advogados, isso vai ser analisado pelo grupo de bancos, antes mesmo de você chegar para uma estruturação, de você falar com o investidor e você falar de uma emissão. uhum, Então, essa organização interna, né? A gente sempre fala, o RI é uma ponte, uhum, ele vai comunicando, ele organiza, ele recebe informação de todo mundo. Essa organização dos dados, ela acaba sendo fundamental. Como você vai comprovar aquilo? Como você vai mostrar que aquilo é verdadeiro? E isso, para um primeiro momento de emissão, é bem importante. Você ter essa organização dos dados, você conseguir fazer o track record de onde você pegou aquela informação, de como aquilo evoluiu. Para daí, num segundo momento, você partir para a parte de como, beleza, meu material está certo, os advogados aceitaram, fiz o processo de due diligence, todo mundo certificou, todo mundo assinou, perfeito. Processo de emissão, como eu vou comunicar isso para o mercado? Como eu vou montar uma apresentação institucional, como eu vou mostrar as informações da companhia, como isso vai ser estruturado. Então, seria daí a etapa de fora de casa, né? Ou como eu vou uhum, mostrar uhum. esses dados. Como que eu vou pensar? Qual que é a minha taxa? Qual que é o meu target? Como meus peers estão negociando, né? Como estão as dívidas das empresas semelhantes sendo negociadas no mercado secundário? Por quanto elas emitiram? Como que está o acesso a crédito? E aí você vai fazendo toda essa parte de comunicação. Eu acho que é difícil você ter assim uns 5 passos muito Perfeito, né? determinados, porque Exato. tudo vai depender muito do grau de maturidade. A E do Aura é tipo uma de emissão empresa. também, né? E do É, tipo de emissão também. e do tipo de emissão. Ah, por exemplo, se você vai fazer um CRA CRI, Aí você sim. tem que ter o lastro daquela emissão, né? Então, é uma dívida incentivada, mas ela tem lastro em créditos Uhum. agrônomos, em créditos imobiliários, você tem lastro. Se você vai fazer, por exemplo, um bond, um green bond, você vai ter que ter lastro em ESG, que isso também ajuda bastante. Acho que até Sim. um ponto que é interessante a gente abordar. Como que o ESG entra nessa história de Uhum, dívida? uhum, Porque se você parar para pensar, quando você faz uma dívida green, né, que a Suzana fez uma incrível social lá atrás, falando de diversidade, como você vai mostrar que esses dados são verdade? Como você vai mostrar que esses dados estão evoluindo? uhum. Diferente de financeiro, que você tem o covenant, que todo mundo É consegue tangível, validar, né? É como você tangível. vai tangibilizar que a empresa está divulgando um dado certo? Então, tudo vai depender ali do tamanho da dívida, do nível de dívida e do estilo que ela vai ter. E, obviamente, da maturidade da empresa para aquela emissão. Mas eu diria isso, assim, organizar as informações, garantir que você tem track record do que você está falando, conseguir comprovar isso e tornar isso o mais transparente e público possível. Uhum. E pensando no dia a Do meu ponto dia. de vista aqui, Gustavo, o que eu acho é o seguinte, vendo como é que atua o profissional de RI num processo de dívida, né? Uhum. Primeiro, a importância do controle interno da informação. Onde é que está a informação dentro da companhia, está de um RI? Né? E da Uhum. onde vai sair a informação para você É o montar o hub, né? prospecto É o ou hub. é ali. Né? Então, assim, você vai colocar no prospecto lá, eu sou a empresa número 1 em viagens intergalácticas para Marte. Ótimo. Da onde Prove. que está saindo isso? Qual que é o backup? É isso. Né? Qual que é a trilha de auditoria com timestamp que você mostra que o Elon Musk é o segundo colocado E, e você é o gente, primeiro? um complemento Né? ao Gabriel Então, muito importante, porque esse backup é chato de ser feito, tá? Era o que eu ia falar É agora. É o chato. pior Ele tá pesadelo. falando É o sorrindo, pior. mas ele não tá dentro de É. casa. Quando você coloca uma informação do formulário de referência, aí ele fala: não aceito Não, formulário de não referência. aceito. Não aceito. Formulário de referência não é válido. Daí você fala, mas a CVM me obriga a E fazer o market formulário de share? E provar o referência. market share da sua empresa? Esquece, eu preciso da fonte da. É a primeira madrugada que você vai virar trabalhando é construindo backup. Por uma coisa assim que você fala, não é possível. Assim, uma vez eu fui fazer uma e emissão, é os onde advogados atrasa me a transação. ligavam. Onde atrasa? Os advogados te ligam. E é advogado. Eu sou formada em direito, o Gabriel também, então a gente pode falar. Ele é picuinha, ele olha no detalhe, ele quer ali certinha a informação, ele precisa fazer o cross-check. Então, assim, é um processo super árduo. Então, quanto mais você conseguir organizar essa informação dentro de casa e já se preparando para controlar, é fundamental. Mas quando você vai fazer uma missão no IPO, é a mesma coisa, né? Você tem que Uhum. provar o que você está dizendo. Exato. Então, ele tá falando sorrindo porque ele não tá dentro de casa, tá, pessoal? Exato. Porque ele Que ele tá só não vive. demandando os Mas olha, dados.
Ele é o se existe uma responsável por fazer coisa aquele que... PDF cheio de quadradinhos que faz É isso. Prova. E daí o advogado dele vai estar falando para você, não aceito. Não E o aceito. seu advogado vai estar tentando ali, por favor, aceita, coitada da empresa aqui Vai sofrendo. lá, é só um item, aceita este? Não, não aceito. Brincadeira, Gabriel, a gente só te interromper um pouco porque a pensando nossa dor é importante, Sem tá? problema. Se tem alguma coisa que é importante para o profissional de RI lembrar, é que assim, isso atrasa a transação. E aí, quando você vai explicar para o CFO da companhia que na melhor janela de captação ele não vai ter o direito de acessar porque faltou um backup demonstrando que você não tem o market share, ele não vai entender. Não. Então, assim, ter controle das suas informações dentro de casa é fundamental, profissional de RI. E depois, existe sim um day after, né? O investidor de dívida, ele vai demandar da companhia e quando tocar o telefone, quem vai atender é o profissional de RI, né? Tocar o telefone, eu acho que eu denuncio um pouco a idade, né? Acho que ninguém mais liga assim sem nem avisar, sei o que né? é telefone. Eu não tenho telefone fixo em casa, mas enfim, a mensagem e o tweet vai vir do investidor para o profissional de RI responder. E aí, de novo, né, manter esse contato com esse profissional, né, que, de novo, se dependendo do estágio da empresa, vai ser o analista de crédito do banco, né, dependendo do estágio da empresa, vão ser ali as assets brasileiras, e um dia, eventualmente, dado o tamanho da companhia, vão ser os investidores internacionais. A demanda vai ser sempre a mesma. Eu preciso da informação, a informação clara, a informação precisa, a informação fidedigna e, de preferência, para já. Né? E não dá para ignorar, né, que quando você mandar essa apresentação e esse questionamento, a gente aqui está tentando deixar mais cômico a situação, mas realmente a gente está falando de provar algo que depois você vai ser cobrado. Exato. Então é importante que o RI realmente tenha esse controle, porque quando você está vendendo a operação e você fala que você é o segundo no market share e com esse dinheiro que você está pedindo, você vai expandir a empresa para chegar no número 1, como que você prova isso para ele te cobrar depois? A gente estou dando um exemplo do market share, que é um caso real, mas a gente pode estar falando, sim, simplesmente de índice de inadimplência, de comprometimento de capital, qualquer KPI que você queira provar hoje para vender é o mesmo que você vai ser cobrado depois, que pode, inclusive, talvez, acabar em uma liquidação antecipada. Se ele falar, você me falou tanto, não aconteceu. Então, é realmente esse fluxo, esse step by step que a gente está tentando construir aqui, ele não é uma regra. Cada um vai ter a sua particularidade, cada um vai ter as suas características, mas a ideia é justamente pensar no pré, no durante e no pós, e com as suas nuances ali. E o Gabriel, só um adendo que eu acho que é bem legal, Gustavo, da gente ressaltar, que ele puxou por cima, mas quem normalmente faz o contato com os bancos e analistas de créditos é a tesouraria. O RI normalmente entra numa emissão quando ela já está mais madura, quando vai envolver fundos e investidores. Verdade. Mas talvez essa proximidade com o financeiro da empresa, esse vínculo, esse contato, tá lá, lado a lado, o tesoureiro vai te ajudar, ele tá do seu lado, aí ele já faz essa comunicação. Eu acho que é importante, porque no fundo a RI, de novo, ele é uma ponte, ele comunica, né? O tesoureiro já tá fazendo aquilo, então a gente consegue vincular a comunicação, consegue sentar junto e fazer. Então, eu acho que talvez seja uma proximidade bem relevante. A gente sempre fala do RI muito próximo do FP&A, do controller, mas o RI de dívida, o melhor amigo dele é a tesouraria. Fato. Verdade. E tem uma regra antiga, quando eu entrei no banco lá, o primeiro livrinho de crédito que você vai ler é analisar quais são os Cs do crédito. E assim, a gente já passou por tanta coisa, o ChatGPT vai te dizer a mesma coisa. A credibilidade, que seria o primeiro e o mais importante C do crédito, ele vai manter ainda como um pilar dentro da sua comunicação com o mercado. Se você falou que vai ser o primeiro e não é, vai ficar muito ruim. Você falou que está com as suas finanças em ordem e não está, vai ficar muito ruim. E uma vez que se perde a credibilidade, leva-se muitos anos para construir e você pode se perder é só um esquecimento, né? Infelizmente será lembrado e cobrado no futuro. Perfeito. A gente começou um pouco atrasado, então eu vou tomar liberdade aqui, se Natasha e Gabriel puderem, a gente estender só 10 minutos, porque eu acho que tem uma pauta
muito importante que eu vou tentar amarrar aqui nessa última pergunta, que é uma pauta recorrente quando a gente está no grupo de relações com investidores do Ibra, quando a gente transita, que é a questão de como a gente consegue avaliar um programa de RI sobre a sua qualidade, sobre metas, seja ela para refletir no bônus do RI ou na performance financeira da empresa, enfim, aqui cada um tem as suas... Gabriel, perdemos Gabriel? Ele deve estar só alinhando, porque a gente está atrasando um pouquinho, ele deve estar fazendo só algum Verdade. alinhamento interno, mas vamos tocando que ele deve Perfeito. estar ouvindo aqui. Perfeito. E aí o que eu queria, Nath, acho que a gente também consegue aqui falar sobre um pouco isso melhor também, que é o seguinte, quando a gente está em avaliação, a gente falou bastante aqui nesse call hoje sobre covenants, né? Então, sobre essas obrigações. Então, a construção do documento, o que faz com que a gente defina o que o investidor vai querer ver, quais são as condições, Sim. talvez às vezes ele pode se refletir ali numa métrica para ser o RI avaliado. Então, eu queria abordar de uma maneira sucinta, em benefício do tempo, como que a gente faz para essa construção dos covenants, como que a gente explicar um pouco melhor o que são eles, quando a gente está falando de financeiro, não financeiro, às vezes é só cumprir uma etapa nova que a empresa se comprometeu, ou a gente está falando aqui de o covenant pode ser usado para avaliar a performance de um programa de RI, o atingimento de covenants está sob gerência do RI. O que você acha disso, Natasha? Tá, eu acho que vamos só dar um passo para trás, que é e resumindo um pouco de tudo que a gente está discutindo aqui, que no fundo vincula a governança, né? O como que a empresa é transparente, qual o nível de governança que ela dá para o mercado. E no fundo é de segurança e aquilo que ela está transmitindo para os bancos e para os fundos que estão investindo. Então, conforme você vai evoluindo na governança, você vai evoluindo nessa segurança e credibilidade que você dá para o mercado, você vai tendo menos obrigações a serem cumpridas. Então, é um pouco do que você comentou, né, Gustavo? Uma das obrigações da sua emissão foi fazer a listagem. Porque você está aumentando a governança, você está dando mais Isso. disclaimer. Outra coisa que está vindo em paralelo é ter uma agência de rating por trás. Por quê? Como o Gabriel comentou, você vai ter um terceiro certificando. Você está aumentando a segurança dessa emissão, você está aumentando a segurança da sua empresa e dos dados que você está divulgando para o mercado. Isso nada mais é do que a governança, que é o que a gente discute no dia a dia do RI constante, né? Como melhorar, como ter uma governança mais ativa. Quando a gente vai falando do processo de covenant, o covenant nada mais é do que uma segurança que o investidor de renda fixa quer ter de que você vai pagar e que você vai manter os pés no chão dentro do seu discurso. Então, o que ele quer garantir? É muito comum você ver covenant de alavancagem. O que ele quer dizer? Se você alavancar, decidir gastar dinheiro com dividendos, com crescimento ou algo assim, você vai alavancar muito a empresa, você vai aumentar esse risco da empresa para um patamar que eu não quero ter que lidar, que não está dentro daquilo que eu acordei com você antes, eu vou fazer uma cobrança antecipada dessa dívida. Então, a gente pode até lembrar na pandemia o medo que as empresas tinham de quebrar o covenant, porque assim, você determinou um covenant considerando um cenário de mundo que o Gabriel falou no começo, perfeito, tudo regular, sem mudança, demanda, tudo maravilhoso. Veio uma pandemia que mudou tudo. Então, como você vai fazer? Então, o covenant ele vem muito para dar segurança para o investidor. E a determinação de quantos covenants e ao que você vai estar vinculado, seja alavancagem, seja seja uma emissão, uma listagem da empresa, seja uma agência de rating, o que for, isso vai, ou até mesmo quando você já tem agência de rating, eu já vi covenants vinculados a você manter o seu grau de investimento, né? Você manter a referência, a recomendação. Então, você tem N coisas que vão te pedir que nada mais é do que os bancos e os investidores pedindo uma segurança. É uma obrigação sua para você garantir a É uma perenidade da obrigação operação. sua para você garantir que você está dando essa segurança e que o que você está falando que você vai fazer, que você vai cumprir. Nada mais é do que, olha, eu estou querendo que você me assegure que você vai cumprir o que você está me prometendo aqui, em uma linha bem simples. Quando a E gente vale fala de... mencionar que, só desculpa te cortar, porque Imagina. essa palavra também é importante, que quando a gente foge desse mundo perfeito que o Gabriel mencionou, que a gente está falando, a empresa, não necessariamente a culpa é da empresa, mas não temos que tirar, a gente tem que fazer o quê? Pedir um waiver. Tem que Sim. sentar, encontrar os nossos investidores e falar, galera, a situação é essa, a gente estava nesse cenário, aconteceu isto, e aí por isso eu preciso de uma ressalva, eu preciso de um waiver aqui para a gente conseguir seguir com a operação, o comprometimento para voltar ao padrão normal é esse, e às vezes o waiver ele até pode ser
positivo, ele pode ser uma coisa boa, porque a empresa melhorou e eu preciso, nesse índice de alavancagem que você menciona, às vezes eu preciso realmente falar, olha, por causa disto, eu vou crescer muito, eu vou trazer a receita e essa relação vai ficar um pouco descompensada. Tudo bem para vocês? No final do dia, o que o debenturista quer, vamos falar aqui do credor, o que a gente está falando é de receber a sua remuneração. Se você conseguir provar para ele que vai estar tudo bem quanto a isso, está tudo certo, né? E assim, e de novo, Eu gosto de brincar que... Fala aí, Natasha. Não, pode falar. Não, que covenant não é normalmente só alavancagem, né? Seguranças. Por exemplo, outro dia me pediram um covenant de grupo de controle. Não quero que mude o seu controlador. Olha Olha que só. coisa, porque a Olha, segurança é de que você tem ali um racional naquele controlador, né? Então, como sim, você vai transmitir essa segurança no negócio? verdade. Vai, Gá. Eu falo que o Covenant ele é o melhor amigo da empresa, né? Porque o Não investidor e o banco acreditem que vai nisso, vou exigir... interromper, porque O isso não é banco, verdade. Alguém o coloca o banco e o Gabriel no mudo, investidor, por quando ele favor. pede um Covenant, ele está basicamente colocando limites de segurança em alguém que ele gosta muito, que é a empresa. Então, da mesma maneira que você, quando você constrói uma estrada, você vai colocar ali um guardrail, caso você fuja, você vai colocar limites de velocidade para você não correr demais, você vai recomendar que a pessoa não beba e depois saia dirigindo. O Covenant é exatamente isso. Você quer crescer? Pô, claro que você pode crescer, né? Você tem um balizador ali para que talvez você não fuja do trilho, né? Você não tem rating, é importante que você tenha rating. Então vamos ajudar você a aumentar a governança e talvez numa próxima emissão você tenha rating. O que isso vai ajudar você? Quando você está fazendo uma análise de crédito, a gente sempre brinca que você tem o risco de crédito, que é o que você vê, e você tem o risco do medo, que é aquilo que você não vê, né? Então, toda vez que você traz mais credibilidade, mais informação, mais transparência, o medo diminui, né? Quando o medo diminui, o custo também diminui. A análise de crédito fria lá do Excel é muito fácil de fazer. Daqui a pouco a inteligência artificial vai fazer sozinha, daqui bem pouquinho. A análise de o que está além dos números ainda vai passar um pouco por sentimento humano, né? E esse ainda o robô não conseguiu decifrar. Né? E aí, daí, complementando daí o Gabriel e voltando até a sua pergunta, Gustavo, avaliar um RI pelo Covenant, eu acho que assim, você tem que ponderar aquilo que é tangível versus o que você tem na empresa, aquilo que não é tangível. É a mesma coisa como eu já vi alguns programas, alguns RIs sendo avaliados, por exemplo, uma parte da sua remuneração é vinculada a você fazer parte de um índice Easy, Dow Jones e assim por diante. Realmente o RI tem um papel legal de negociar, de dar mais transparência, de dar mais Liquidez, né? governança, Trazer a liquidez para entrar nesse de índice, às trazer a vezes. liquidez e de puxar isso. Mas você não consegue, se a empresa não tem a governança interna e se a empresa não tem esse grau de maturidade, foge um pouco do escopo de RI, o Perfeito. quanto que ele vai conseguir controlar. Então, Perfeito. normalmente, quando eu penso em analisar se a emissão foi bem feita, eu acho que você tem que ponderar aquilo que está dentro do que é possível para aquela empresa e dentro daqueles pilares definidos, se é possível ou não, e aí sim avaliar. Então, por exemplo, aí comparando, né, a sua emissão com a emissão de Almas que a gente fez, Almas é listada, já está na segunda emissão. Eu posso ter uma negociação, provavelmente minha negociação de Covenant foi um pouco mais amigável que a sua negociação de Perfeito. Covenant, porque eu já Perfeito. tenho um track record no mercado, então o pilar exigido é muito mais alto. É, em termos de, o que que eu posso exigir de Covenant ou não, o que que esse RI vai ser avaliado. Vai depender muito de maturidade, e eu acho que Sim. esse vai ser o grande ponto. Quando você vai pensar se uma emissão foi bem feita, no olhar da empresa, né, Gabriel? Olhar da empresa. Você vai querer o mínimo de covenant possível, você vai querer o prazo mais longo possível e pagar o mais barato possível. E, obviamente, ter um book building grande que te permita ter a menor taxa possível, né? Que é esse pagamento que você quer pagar pouco. Eu quero emitir muito e quero pagar pouco. Essa é a minha maior briga com o Gabriel quando a gente está tendo conversas em A paralelo. Eu negociação, quero a pagar pouco, negociação de covenants, ela é sempre muito amigável, Natasha. Porque, muito. assim, o que eu sempre falo para os meus clientes é assim, você quer menos covenants, provavelmente vai te custar mais caro.
É né? isso. É isso, É é a um pouco ponderação. assim, você quer acordar de manhã cedo e comer mamão com chia, você vai ter um resultado. Se você quer acordar de manhã e comer o mesmo mamão com leite condensado, você vai ter outro resultado, né? Então, é um pouco disso, né? É isso. E no fundo, na dívida, que acho É o que eu, trade-off, gente. que eu tô atuando com mais força agora, né, dentro da minha experiência de RI, talvez essa seja a maior diferença, né? Quando você é um RI, você está comunicando, você é muito mais transmissor. Na dívida, você faz bastante ponderação, né? Ah, faz sentido eu ter um custo de listagem da empresa versus o que eu vou ganhar de pagamento de FII, né? O quanto eu vou ter de Uhum, economia nesse FII. Faz sentido eu ter uma agência de rating que é super cara versus o que eu vou ter de redução dessa taxa. Você vai sempre fazer uma sempre. ponderação naquilo que faz sentido ou não. Quando você vai fazer uma Exato. dívida vinculada a bases ESG, faz sentido versus o que eu vou pagar de FII, enfim, o quanto eu vou ter que dar de disclaimer de mais informações versus o quanto eu vou ter de retorno em uma dívida mais barata. Você vai sempre ponderar o seu gasto, esforço para ter aquela coisa que vai dar mais segurança para os seus investidores versus o quanto isso vai se reverter numa melhor precificação da sua dívida. Então, essa é uma grande ponderação, e eu acho que o RI de dívida, assim como o tesoureiro, o grande papel dele é isso, é sentar com os bancos e falar, beleza, vou para um rating, vou pagar para ter 2 ratings. Quando você fala de bond, você não está falando de um rating, você tem que ter dois. Então, vou pagar para ter dois. Tá bom, o Uhum. quanto que isso vai melhorar meu book building? O quanto isso vai melhorar a precificação da minha emissão? Ah, vou fazer green, não vou fazer green. Como que eu vou melhorar isso? O grande ponto é a empresa quer pagar menos e os investidores querem que ela pague mais, querem ganhar mais. Como que eu consigo fazer esse balanço para ele ficar perfeito e todo mundo sair feliz, né? Isso tudo a gente, infelizmente, não vai conseguir abordar, porque a gente precisa encerrar, mas a gente nem conseguiu abordar pautas como os fatores macroeconômicos que acabam entrando nessa decisão, o momento, a janela. A gente pode até marcar um follow-up depois, a gente faz um webinar fora da semana do RI, para ouvir do Gabriel o que a gente está falando de oportunidades para emissão de dívida, seja para 25, seja para agora, enfim, para o curto prazo, quando a gente fala igual a analisar um IPO, qual o momento bom para fazer uma dívida. A gente não conseguiu abordar aqui a questão de os custos atrelados a uma operação, como a gente até tentou um pouco, mas para falar desde a escolha se vai ser com o BSBB, ou se vai ser com o Itaú, ou se vai ser com quem for, está atrelado a relacionamento, está atrelado a custo, tem muita coisa envolvida, a capacidade de capilaridade do banco que vai apoiar. Tem uma questão aqui de. Você falou uma coisa que agora me esqueci, mas a gente está falando de muitas etapas e muitas atividades em escopo envolvido numa emissão de dívida, que não é simples. A gente tentou aqui simplificar, a gente tentou abordar agora a questão de metas, que é sempre muito uma pauta importante para o RI. Eu acho que não dá para casar realmente o atingimento do covenant. Se a relação dívida-EBITDA superou X, o RI Ah, tem que ser prejudicado. Isso não é correto, mas o controle do covenant eu acho que tem que estar com o RI, né? Ter a gerência sobre ele para ver, olha, a obrigação dessa emissão é esta, para bater o 3, o 2, o 1, que seja de relação, você tem que estar relacionado com quem? É na controladoria? É na tesouraria? Aonde você vai atrás do controle do covenant? Mas isso fica para um segundo fórum, isso fica para uma segunda conversa. Queria muito agradecer a presença aqui do Gabriel, que topou participar na nossa semana do IBRE. Aguarde novos convites, viu, Gabriel? É isso. Fica Gabriel aqui já virou parceiraço do Ibre, Obrigado. já tá parceiraço. virando nosso parceiro de Estou à dívida aqui. disposição sempre. E assim, aqui vendendo peixe mesmo. O BS faz um trabalho excelente, né, Natasha? No que precisa de capilaridade, de conhecer o mercado. Gabriel e o BS Não, não decepcionam são nada. grandes parceiros, super recomendo, então, Muito, muito obrigado, muito Gabriel, e Obrigado. obrigado obrigada. você, Muita Natasha, aqui. gentileza. Muito obrigada. Obrigado por ter participado, obrigado pela colaboração. A gente fica aqui disponível, esse evento foi gravado, a gente, no momento, depois divulga as informações de como revê-lo, e a gente coloca aqui, Natasha, como, falando agora para os associados, Natasha como diretora de São Paulo, eu como coordenador da comissão técnica, a gente está disponível para conversar, trocar experiência. RI é isso, é relacionamento, e muito obrigado para quem nos acompanhou até agora. Tem mais semana, na quinta e na sexta-feira, mais painéis ainda muito interessantes, não deixem de assistir, e a gente se encontra. Obrigado, gente. Bom dia.
Obrigada, bom dia. Bom dia a todos, obrigado.